E aqui tem a casa do Marco Polo, que supostamente nasceu aqui na ilha de Korčula, na Croácia. Tem um mapa das viagens que ele fez. Também trouxe a receita do macarrão de arroz. Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo aqui no canal, e hoje vamos conhecer a ilha de Korčula, famosa por suas belas praias, sua incrível muralha medieval e por ser a suposta terra natal de Marco Polo, o grande navegador que na verdade não se sabe ao certo se é croata ou veneziano e que chegou até os confins da China. Vamos lá que tem muita coisa pra gente aprender e se divertir nesse vídeo. Chegando de barco na ilha de Korčula, as muralhas são muito marcantes. Elas foram construídas no século XIII. Mas a cidade atual que vemos hoje foi construída no século XIV. A época da construção das muralhas coincide com o desenvolvimento da técnica de talha em pedra. E isso deu origem ao estilo característico dos edifícios da região e que lançou a sua fama naquela época. E tamanho foi o sucesso que obtiveram os escultores locais que vários afrescos e obras de arte foram levados até Veneza. A ilha de Korčula está localizada a 20 quilômetros da costa da Dalmácia, que é toda essa região que engloba a Croácia e as suas ilhas, que são mais de 1000. Tem um pequeno território de mais ou menos 280 quilômetros quadrados, sendo 47 quilômetros de comprimento e 8 quilômetros de largura. Outro dado muito curioso dessa ilha é que aqui vivem somente 17.000 pessoas, e essas pessoas têm puro sangue croata. 97% da população é sangue puro croata. E eles falam aqui o croata, que é o idioma nacional de todo o país, e também um dialeto super interessante, uma mistura de croata, grego, romano, veneziano e termos de navegação marítima internacional. Atualmente, a moeda local aqui é o kuna, que equivale a mais ou menos 13 centavos de dólar ou 70 centavos de real. Apesar de que a Croácia já faz parte da União Europeia desde o ano 2000, a economia do país teve que alcançar um nível exigido pela União Europeia para poder adotar o euro. E esse nível econômico será alcançado em janeiro de 2023, quando a Croácia deixará de adotar o kuna e passará a adotar o euro como moeda oficial. Bom, agora acho que chega de introdução e vem comigo para conhecer Korčula. A Torre Veliki Hevelin serve como entrada para a cidade amuralhada. Dentro tem um pequeno museu para quem quiser conhecer um pouquinho mais da dança tradicional da cidade chamada Moresca. Agora a gente vai entrar na cidade antiga. Uma vez dentro do centro histórico, você vai constatar que ele é extremamente pequenino e fácil de navegar. Uma curiosidade é que ele foi planejado. Ele foi construído com uma espinha dorsal que tem mais ou menos 200 metros, que é a rua principal, onde estão as principais atrações, e saindo desta rua principal, como se fosse uma espinha de peixe, várias outras ruazinhas com formato arqueado. Nessa ruinha principal, na espinha dorsal, está o ponto alto da cidade, onde fica a Catedral de São Marcos, que é uma das atrações mais bonitas depois da casa de Marco Polo. A construção da catedral começou devido à nomeação de um bispo da cidade no século XIV. Construída em pedra calcária de Korčula e levou mais de 150 anos para ficar pronta.
O seu pórtico é lindíssimo e foi esculpido por um arquiteto italiano da época muito famoso. São 2 leões segurando um cordeiro em suas garras, esculpidos em consoles. Sob suas pernas estão um homem e uma mulher que representam a Adão e Eva. A catedral tem 3 naves. Os corredores são de tamanhos diferentes e as paredes não são paralelas. Na nave central, atrás da cúpula, encontra-se o cibório e aparece a pintura de Tintoretto, representando os 3 santos da cidade. Tintoretto também pintou o retábulo da Catedral de Córtula com pinturas renascentistas junto com outros mestres. E outra curiosidade é o teto da catedral, que foi feito de uma forma que lembrasse uma caravela da época. E aqui, curioso, também encontramos o símbolo dos templários, assim como em Malta. Ao lado, uma pequena porta que leva ao batistério, que leva à torre. A gente vai subir o campanário de São Marco, aqui em Córtula. A igreja, não consigo nem filmar. De tão estreitinho que é, olha o quanto é estreito. Do alto do campanário, podemos ver 2 palácios renascentistas. O primeiro, o Palácio Gabrielis, do século XV, onde hoje está o Museu da Cidade. E o segundo, o Palácio da Abadia, do século XIV, onde estão expostas 2 pinturas de Tiziano. Uma curiosidade são esses ganchinhos de alvenaria que a gente vê na parede, que são feitos para passar corda e alçar os móveis para o 2º andar. E seguindo pela mesma rua, finalmente encontramos a suposta casa de Marco Polo, um dos lugares mais visitados aqui da ilha de Córtula. Ela fica bem do lado da igrejinha de São Pedro. Aqui é a jornada que ele fez por terra e por mar. E aqui tem a casa do Marco Polo, que supostamente nasceu aqui na ilha de Córtula, na Croácia. Não tem registros históricos desse fato, mas na época de 1200, quando ele nasceu, 1290 mais ou menos quando ele nasceu, existia uma família Polo aqui em Córtula e não existia uma família Polo em Veneza, apesar de no documento dele estar escrito que ele era cidadão veneziano. Mas como Córtula esteve sob o domínio do Império Veneziano por mais de 400 anos, todos os habitantes daqui também eram considerados cidadãos venezianos. Então pode ser esse o motivo porque ele não era cidadão croata nos seus papéis. E aqui, bem na frente da casa, tem um mapa das viagens que ele fez. Então, aqui ele explica que as viagens foram feitas de 1271 a 1995, ele partiu por terra com o pai e o vô dele a partir daqui, ó, onde tem as flechinhas de Córtula, passou por Istambul, até chegar na Índia, onde ele participou do casamento imperial, ele foi servo do imperador mongol, ele foi uma primeira pessoa a mencionar a Mongólia no mundo ocidental. E afirma-se que Marco Polo passou 23 anos a serviço do imperador da Mongólia e da China antes de voltar a Veneza. Nessas viagens ele descobriu novos países que ninguém conhecia no Ocidente e ele também trouxe a receita do macarrão de arroz, que deu origem ao famoso macarrão da Itália, e o primeiro sorvete do mundo ocidental também foi receita trazida pelo Marco Polo, que foi feita a primeira vez com leite e mel. Quando Marco Polo voltou a Veneza em 1295, ela estava em guerra com a República de Gênova. Marco Polo foi então capturado e por volta do ano de 1298, durante o seu período na prisão, conheceu o escritor Ruticello de Pisa.
a quem contou as suas fantásticas e fabulosas viagens, que acabaram sendo objeto do conhecido livro Il Milione, que se tornou o terceiro livro mais vendido do mundo, só perdendo para a Bíblia e para o Alcorão. E a cidade de Córtula, aqui na ilha de Córtula, ela foi toda planejada. Então, o centro, a partir do centro, as ruas que vêm do oeste, elas são inclinadas, elas são curvadas para o lado direito para impedir que o vento Bura, que vem do inverno, entre na cidade. E do outro lado da cidade, as ruas são retas para que a brisa do mar entre diretamente dentro do centro antigo e deixe a cidade mais refrescante no verão. Córtula é uma das ilhas mais verdes do mar Adriático. Mais de 60% do seu território está coberto por vegetação. Dentre as árvores que mais se destacam aqui são as oliveiras, então você já pode imaginar que aqui tem muito azeite, e as videiras, o que nos leva a outro fato curioso que me contaram aqui, que a ilha de Córtula é o melhor lugar de toda a Croácia para provar o vinho croata. Esse é o Wine Bar Bocar, tá como número 1 no TripAdvisor. Fica numa ruazinha que dá bem de frente pro mar. Em toda a Croácia existem mais de 40 mil vinicultores num paísinho tão pequeno, sendo que a maioria deles, a grande maioria deles, encontra-se na ilha de Córtula. São, na verdade, pequenas fazendas familiares que produzem quantidades mais restritas de vinho local. Principalmente o branco é famoso aqui e de uma uva chamada Grek. Assistir ao pôr do sol da ilha é indispensável, assim como também explorar a sua orla chamada Riva. Ela fica fora do centro histórico e é um mix de mercadinho, lojinhas, barraquinhas e uma esplanada cheia de bares e restaurantes para comer ou beber algo, com excelentes vistas para o mar. Nós escolhemos o restaurante Pensatori, que fica em plena esplanada, com vista para o canal de Pelišćak. Aí, repetimos o macarrão caseiro, típico das ilhas da Croácia, feito ali mesmo pelas vovós da ilha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje sobre a ilha de Córtula, que vocês tenham aprendido algo novo. E se aprendeu, não deixa de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo. Tchau e até a próxima!